Quando falamos em criar os filhos, muita gente se refere aos bons e velhos tempos. Mas será que realmente existiu algo como bons e velhos tempos? Nos últimos 50 anos, a nossa sociedade mudou. Essas mudanças oferecem uma explicação para algumas das diferenças que estamos vendo no comportamento das crianças hoje e pode nos ajudar a nos preparar melhor para o presente e para o futuro. 50 anos atrás, como era o mundo? Predominantemente de modelos autoritários e submissão. Você pode encontrar exemplos em casa onde a palavra do pai era final. Só o olhar do pai, a criança já sabia que tinha que fazer silêncio. O patrão era o patrão. E nas escolas o professor era considerado uma figura de autoridade super respeitada. Nesses bons e velhos tempos, o normal e esperado era uma liderança de cima para baixo, mais vertical. Os pais não defendiam os seus filhos. Se uma criança fosse repreendida na escola ou na rua, os pais ouviam o que aconteceu de um adulto sem interesse no que a criança tinha a dizer. Por essa lente romantizada, vestindo óculos cor-de-rosa, pode parecer que esses métodos autoritários funcionavam, porque as crianças são lembradas como sendo obedientes, e isso significa submissas. Era mais fácil controlar as crianças pelo medo e pela ameaça, mas quais são os resultados de longo prazo quando a gente exige que as crianças sejam obedientes e submissas? Os estudos hoje mostram que crianças que crescem em ambientes altamente autoritários se tornam viciadas em aprovação. Ou seja, como é que a minha segurança física ou emocional está em jogo? Então é melhor obedecer. Ou rebelde sem causa. Já que eu sou vista como uma criança má, eu vou assumir esse papel de uma vez por todas. Ou supercompensando e tentando provar para Deus e o mundo que você não pode mandar em mim. Porém, a conversa sobre direitos humanos tem ganhado mais palco, mais presença. E uma nova psicologia estava nascendo na virada do século passado. E a ideia de igualdade para todas as pessoas, incluindo as crianças, começou a ficar mais acessível para a massa. Lógico que, como toda nova ideia ameaça a normalidade, ela sofre uma resistência. Como assim dar voz às crianças? Como assim dar voz aos colaboradores dentro de uma empresa? Como assim mulher pode trabalhar e votar? E por mais que nas décadas de 60 e 70 os movimentos dos direitos humanos ganharam mais tração, aceitar uma ideia é um processo confuso e árduo, principalmente para os pais e para os professores. Agora, as regras de como a gente vive como sociedade estavam sendo reescritas, mas ninguém tinha as ferramentas disciplinares para poder substituir os velhos métodos autoritários. Então, se a gente imaginar que a educação é um pêndulo, deixa eu pegar aqui um pincel porque não tem um pêndulo, e de um lado a gente tem o autoritarismo, o que estava sendo desbancado, naturalmente o pêndulo ele oscilou lá para o outro lado, e uma criação em casa e uma educação nas escolas mais permissiva. E hoje nós ainda estamos nos recuperando desse pêndulo que está no outro extremo. Então, como resultado, em casa, os gritos foram substituídos por discussões, barganhas, negociação. As palmadas que estavam de um lado, agora foram substituídas pelo cantinho do pensamento. As punições foram substituídas por recompensas. As crianças receberam mais liberdade, mais escolhas, porém sem limites e nenhum senso de responsabilidade. Então, esse modelo autoritário de cima para baixo inverteu e agora é permissivo, que continua sendo um modelo de cima para baixo, só que agora quem está embaixo são os adultos. Então, entender isso é fundamental, porque as crianças de hoje elas estão expostas a uma certa abundância de estímulos que competem pela sua atenção. As crianças têm mais coisas, mais entretenimento, mais experiências divertidas, mais brinquedos, mais mídia que entrega informação sem interação verdadeira de conexão e responsabilidade. E nisso,
A gente rouba as oportunidades de verdadeira conexão humana, descoberta e exploração. Então, o que é preciso? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o processo de evolução. E segundo, aprender novas ferramentas para ajudar as crianças a desenvolver responsabilidade, senso de pertencimento, autodisciplina, pensamento crítico. A gente precisa abrir mão de achar que as crianças são frágeis e a única obrigação delas é ir bem na escola. Isso faz com que nós demos a elas cada vez menos oportunidades de realmente sentirem necessárias e de ajudar dentro de casa. Hoje a maioria das crianças não prepara o seu próprio lanche para a escola, não faz a própria cama, muitas nem ajudam em casa nas tarefas domésticas. Em nome do amor, elas recebem muito e são obrigadas a fazer pouco. Elas desenvolvem uma atitude de se achar no direito de tudo. Então, no esforço para dar às crianças o melhor, os adultos roubam delas as oportunidades de desenvolver um caráter forte, de vivenciar o senso de pertencimento, amor incondicional e de importância, que é a capacidade e responsabilidade que vem por meio da contribuição significativa dentro de casa, na escola e na sua comunidade.